Em pouco tempo, a BCP montou uma estrutura com várias lojas próprias e mais de 300 lojas autorizadas para oferecer agilidade, qualidade e o melhor preço. Benefícios de verdade que a telefonia celular do Brasil não conhecia. Quem um dia imaginou comprar e habilitar um celular num supermercado, numa farmácia ou numa papelaria antes da BCP existir? BCP. Quem tem, fala bem. A BCP Telecomunicações foi uma empresa de telefonia brasileira concebida em 1992 a partir de um consórcio entre a Bell South Company e o Banco Safra, também de alguns acionistas minoritários, iniciando suas operações em 1998. Como era o cenário antes da formação da BCP? A gente tinha estatais como a Telesp fornecendo o serviço de telefonia, porém com muita demora para ter o serviço instalado, em média de até 3 anos. E existia um mercado paralelo que operava com muito ágil as linhas sobressalentes. Bom, em 97, na onda de privatizações no governo brasileiro, a BCP venceu uma licitação no valor de 2,65 bilhões de reais para operar telefonia móvel na região da Área 1, correspondente à cidade de São Paulo e cidades próximas. E ela iniciou suas operações no ano seguinte. A BCP se tornou referência mundial no serviço de telefonia na época porque ela conseguiu, em um tempo recorde de apenas 7 meses, ativar mais de 800 mil linhas de celulares, sendo dessas 150 mil em apenas 2 semanas. Para efeitos de comparação, as cidades de Los Angeles e de Buenos Aires demoraram 7 anos para atingir números parecidos. A BCP também entrou para a história sendo a primeira empresa privada que foi responsável por popularizar a linha telefônica celular no Brasil, que antes era restrita às classes mais abastadas. No fim de 98, ela lançou o primeiro celular pré-pago 100% digital, chamado de Alô Fácil, que depois essa ideia foi replicada por outras operadoras. As operações continuaram, mas a partir do ano de 2002, ela passou a sofrer vários estresses financeiros e ocorreu a inadimplência da sua dívida, em meio a um cenário de muita competição e aumento de demanda por parte dos consumidores, que a BCP não conseguia suprir. E aí, no final de 2003, toda a operação acabou sendo vendida para o grupo de Carlos Slim, a América Móvil, que atualmente detém a Claro, pelo valor de 1,8 bilhões, que acabou sendo inferior ao valor da licitação vencida pela empresa alguns anos antes. A principal causa para o insucesso da BCP foi o estresse financeiro. Podemos citar alguns fatores que levaram a empresa a esse estresse e, consequentemente, a sua venda para o grupo América Móvil. Um desses fatores foi o cenário competitivo. No final da década de 90, houve a privatização do setor de telecomunicação e a abertura do setor para novos competidores, o que resultou em uma crescente pressão competitiva. Desde o início das suas operações, a BCP enfrentava uma forte concorrência da operadora Telesp Celular, que tinha algumas vantagens, como por exemplo, ela era pioneira no setor de telecomunicações, operava há mais de 4 anos e por conta disso, possuía uma base de assinantes madura com os melhores clientes. Ela também possuía uma cobertura de rede já estabelecida e além disso, a Telesp Celular tinha um forte suporte financeiro e experiência operacional dos seus acionistas. Ainda em 2002, a TIM Celular iniciou suas operações na área de atuação da BCP, elevando ainda mais o nível de competição na região. Isso tudo se refletiu em elevados investimentos da BCP em licenças para operações, gastos com infraestrutura de rede, propaganda e marketing. Outro fator que podemos citar foram as limitações no mercado de capitais e a disponibilidade de crédito. Com as crises financeiras internacionais da época, o cenário econômico no Brasil foi afetado, o que resultou na redução da disponibilidade de crédito e aumento das taxas de juros. A BCP, então, foi bastante prejudicada por conta do capital, que cobria os pesados investimentos para a implantação da rede e para adiar o pagamento das dívidas existentes que a empresa tinha por conta da licença de operação. Além disso, a desvalorização cambial ocorrida entre 1999 e 2002 impactaram fortemente a BCP, já que a maior parte da sua dívida era em moeda estrangeira, sem nenhum contrato financeiro que protegesse a empresa da exposição cambial, sendo que sua receita era principalmente denominada em moeda local, em reais, e reajustada à taxa de inflação. A desvalorização cambial também afetou os custos de equipamentos que a empresa importava, como chips de celulares e equipamentos para a construção das estações de transmissão, o que aumentou ainda mais os gastos da empresa. Outro fator foi a elevada alavancagem financeira.
Desde o início de suas operações em 98, a empresa adotou uma política financeira baseada em uma agressiva alavancagem financeira. Ou seja, para cobrir os gastos relativos a pagamentos da concessão e de investimentos, a empresa se endividou junto a terceiros para conseguir cobrir esses gastos, o que acabou resultando em um maior endividamento. Além disso, a alta alavancagem enfraquecia a empresa para enfrentar a competição. A Telesp Celular, por exemplo, que era sua principal concorrente na época, possuía uma alavancagem 4 vezes menor do que a alavancagem apresentada pela BCP, o que permitia que a Telesp adotasse uma maior agressividade de marketing para atrair e reter clientes. Dessa forma, o desequilíbrio financeiro que a empresa já estava passando, mais a excessiva concentração de capital de terceiros, foi determinante para o estresse financeiro da empresa. Além disso, a empresa possuía uma deficiência na estratégia competitiva e um atraso na atualização tecnológica. O início das operações da BCP foi bastante promissor por conta da sua agressiva estratégia de marketing e, além disso, na época havia uma demanda reprimida e um potencial mercado de atuação. Porém, nos anos seguintes, devido ao estresse financeiro que a empresa estava passando, ela foi perdendo forças por conta dos recursos limitados para investir em novas tecnologias e em estratégias de marketing. Além disso, a companhia ainda operava na tecnologia TDMA, que era uma tecnologia já ultrapassada e que estava em estágio de declínio. Enquanto seus concorrentes já ofereciam serviços acompanhando as evoluções tecnológicas de suas respectivas redes, a BCP atrasou o lançamento de celulares mais modernos e com maior qualidade na tecnologia GSM, que era a tecnologia mais moderna da época. Isso tudo refletiu diretamente em uma redução de participação de mercado e perda de clientes. O Canvas Business Model é uma forma de organização do modelo de negócios de uma empresa, que por sua vez descreve a forma como a empresa cria, entrega e captura valor. O Canvas descreve, por meio de um esquema, o segmento de mercado, a relação com o cliente, os canais, a proposta de valor, as atividades-chave, os recursos-chave, os parceiros-chave, a estrutura de custos e as fontes de renda de uma empresa. No caso da BCP Telecomunicações, o seu Canvas poderia ser construído da seguinte maneira. Os segmentos de mercado da empresa seriam a telefonia celular e os celulares pré-pago, ou seja, a empresa atende os clientes que buscam esse tipo de serviço. As propostas de valor são as propostas que satisfazem as necessidades dos clientes. São elas: o serviço de telefonia digital, a redução de tarifas em relação às operadoras que existiam na época, a criação do celular pré-pago Alô Fácil, que era muito comprado por pais que desejavam ter o controle do celular dos filhos, e a praticidade na compra e habilitação de celulares, que poderiam ser feitas em diversos estabelecimentos. Os canais são como a empresa entrega os valores aos clientes. Nesse caso, os canais são as lojas próprias e as lojas autorizadas. A relação com o cliente era estabelecida por meio do central de atendimento por telefone. As fontes de renda da empresa eram obtidas pelas vendas de serviço de telefonia celular, vendas de aparelhos e pelo crédito direcionado para o setor de telecomunicações. A estrutura de custos era formada pelos gastos em infraestrutura de rede, licenças, marketing e propagandas. As atividades-chave contemplam os processos da empresa que são executados para produzir e entregar o que ela propõe. Neste caso, eram o centro de gerenciamento e atendimento e a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. As parcerias-chave da BCP Telecomunicações eram as empresas Grupo Safra, Seu Par Part, Santabel, Bel South, Grupo Estado de São Paulo, Splice e BSP Part. E, por fim, os recursos-chave seriam os recursos necessários para gerar o valor. Seriam eles a tecnologia da telefonia celular digital, a publicidade e as lojas da empresa. As principais falhas da BCP Telecomunicações, vistas a partir do seu modelo de negócios, estão no pouco foco na área de pesquisas e desenvolvimento, sendo que a empresa não conseguiu acompanhar as evoluções do mercado e foi ultrapassada pelas outras operadoras, e na falta de conciliação da estrutura de custo com as fontes de renda, o que contribuiu para a crise financeira. Já o diagrama das 5 forças de Porter pode ser construído da seguinte maneira. O pequeno número de fornecedores de antenas com tecnologia TDMA e operadores de torres para essas antenas acabavam por ter um grande poder de barganha com as poucas empresas de telecomunicações existentes. Os clientes, por sua vez, tinham um mercado muito competitivo e tinham possibilidade de escolher a operadora que mais os agradasse. Seus concorrentes já eram empresas bem desenvolvidas e solidificadas no mercado, sendo as maiores a Telesp e a TIM.
Apesar de ser uma das primeiras a adotar a tecnologia TDMA e ter uma rede totalmente digital, não era o suficiente para se destacar em relação às redes analógicas ou de rádio. Para impedir a entrada de novos concorrentes, investiu fortemente em marketing e propaganda. Gastou em licenças e no primeiro leilão de vendas de espectro para telefones celulares. São vistas como possíveis soluções a atualização tecnológica das antenas TDMA para a GSM, o que reduziria os custos a longo prazo, realizar campanhas de marketing de alcance nacional, incluindo promoções e subsídios de aparelhos, o que alavancaria o crescimento da base de assinantes, mudar o nome da empresa para um nome fantasia, visando maior confiabilidade entre os clientes, reestruturar a empresa com um plano de longo prazo, consolidando sua participação no país e unificando todas as operações, e estruturar um planejamento financeiro, objetivando o pagamento de dívidas com juros menores e sem grande exposição ao mercado cambial, voltando-se ao mercado interno.